Fala, meus lindos, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kevin Souza. E hoje, para a nossa aula, a gente tem uma atividade lúdica, para a gente construir aí, dentro dessa atividade, alguns aspectos que envolvem a questão agropecuária, o espaço rural, que a gente vem estudando aí no decorrer desses dois capítulos. A gente não finalizou ainda o capítulo 2 da produção do espaço rural, a gente vai finalizar ele posteriormente. Mas antes disso, eu queria que a gente tirasse essa semana para a gente pensar nos primeiros conteúdos que a gente já trabalhou e para a gente fazer um panorama, tá, dos estados brasileiros de uma forma geral. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês, já que nós temos muitos estados. Tá? Se vocês quiserem aprofundar com o que eu vou falar, para cidades ou municípios específicos, pode ser também. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de material aí que a gente vai poder estar usando nessa atividade. Então, antes disso, deixe só eu passar algumas informações, certo? O objetivo dessa atividade, beleza? Que a gente vai realizar é para que a gente consiga aí explicar como é que esses estados brasileiros lidam com todas as problemáticas que envolvem o meio rural, que não são poucas, são bastante, tá? Que envolvem desde as disputas de terra, até as questões de invasões de terra, até a gente pensar que eu tenho empresas grandes coexistindo, e trabalhando aí com as pessoas que trabalham com a agricultura familiar, que são aqueles pequenos produtores. Então eu tenho grandes problemáticas dentro desse meio rural e eu preciso organizar isso dentro do território brasileiro para que eu consiga aprender e entender como essa dinâmica aí está envolvida. Então o objetivo principal é esse. E aí eu tenho algumas observações. Primeira observação é que os trabalhos devem ser entregues na semana seguinte, tá certo? No dia 17. E vocês vão enviar ele exclusivamente para o meu e-mail, tá certo? Eu vou colocar lá bonitinho. Esse daqui é o vídeo de conteúdo, eu vou fazer lá a atividade. Vou anexar os slides para você ler. Vou anexar um Wordzinho, tá? Para você ler também. E quando eu colocar no Google Classroom a atividade, você só vai devolver, como se você tivesse feito a atividade para eu adicionar sua pontuação lá. Você vai mandar o arquivo para o meu e-mail. Não precisa anexar lá no Google Classroom. Envia para o meu e-mail que eu separo, e dou a sua pontuação lá no sistema, tá beleza? Vai devolver como se fosse um arquivo vazio, como se não tivesse nada. E aí eu olho no meu e-mail, confirmo que você fez lá a atividade e, dependendo de como tiver a sua atividade estruturada, eu dou a sua pontuação. Então vocês vão enviar para o meu e-mail, tá? Meu e-mail professor Kelvin Souza, @gmail.com. Segunda observação, vocês não vão digitar em hipótese alguma nada daqui. E também não vão dar Ctrl+C, Ctrl+V na internet. Eu vou olhar trabalho por trabalho e vou saber como é que está a escrita de vocês. Olha, não me enganem, por favor. Eu consigo identificar se a linguagem estiver muito rebuscada, se tiver algo muito formal. Eu vou saber identificar se você não tiver escrito e feito o seu trabalho. Se você tiver pego na internet, eu vou conseguir descobrir. Então, esse trabalho é para ser feito no caderno. Depois de feito no caderno, você vai tirar uma foto. E aí toma muito cuidado. Vai tirar uma foto do caderno, tá ali trabalhando com lápis, o que eu já não recomendo, eu recomendo que faça de caneta. Se for tirar foto, tiver de noite e for usar o flash, cuidado para a folha não refletir o flash e eu não conseguir ver o que está no centro do caderno, que é muito do que acontece. Você tira uma foto com o flash do caderno e aí toda a luz foca em um ponto da folha e é aquele ponto que a luz focou eu não consigo enxergar. Tá certo? Então muito cuidado. Tenta tirar num ambiente iluminado, certo? Que tem uma boa presença de luz solar e envia para o meu e-mail, certo? Mas o trabalho é para ser feito escrito no caderno, nada de impresso. Não vou querer nada digitado. Terceiro ponto. Eu quero que vocês, quando a gente for de fato ver o que é, vocês escolham os estados que vocês não possuem tanta informação. Não vou passar um negócio desse aqui, você vai escolher, por exemplo, o Ceará. Tira o Ceará de cogitação. Você já mora nele. Certo? Eu sei que é mais fácil aprender as coisas de onde a gente vive, mas a gente também precisa ter um olhar macro, tá? Observar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, você pode escolher um estado vizinho, você pode escolher um estado mais distante da região norte ou do extremo sul do país, certo? Mas, por favor, não escolhe o Ceará. E também não escolhe um município que esteja dentro do Ceará. Por favor. Então vamos lá. O trabalho vai se constituir na primeira
meus primeiros pontos. Primeiro, você vai escolher um estado brasileiro. Tá? Você vai desenhar a bandeira desse estado no caderno. Você vai desenhar essa bandeira no caderno. Certo? Desenhou lá bonitinho, você vai falar alguns aspectos sobre esse estado. Primeiro, você vai dizer como é desenvolvida a agropecuária. Aí lembra, quando a gente fala de agropecuária, a gente está falando da agricultura, que é o cultivo, tá? Revisãozinha, ó. A agricultura é o cultivo de determinado tipo de alimento. O cultivo de apenas um tipo de alimento, monocultura. O cultivo de 2 ou mais tipos de alimentos, policultura. Mas como a gente está falando de agropecuária, não é só agricultura. Nós também temos a pecuária. O que é a pecuária? É a criação de animais. Os tipos de criação existentes são 2. Uma pecuária que pode ser externa e uma pecuária que pode ser interna. E são sistemas de criação. Certo, Kevin, mas isso influencia no quê? Na externa eu posso criar esses animais soltos, dentro do terreno. Eu não vou investir tanto dinheiro, eu não vou investir tanto recurso tecnológico. Na interna, isso não acontece. Tá? Tipo de pecuária interna, os animais eles são presos, a ração é controlada, é tudo monitorado, passo a passo do animal. Desde o momento que ele nasce, as fases de vida do animal, é tudo monitorado. Então tem mais recurso tecnológico, tem mais qualidade, tem mais investimento. Então, se a gente vai falar de agropecuária, eu vou querer que você, com base no estado que você escolheu, tá? E aí entra a parte lá. Se quiser escolher um município, uma cidade dentro desse estado que represente aí uma boa concentração de atividades do meio rural, show, fica a seu critério. Já que falar do estado todo pode ser algo muito grande, tá certo? Então, primeiro ponto, você vai falar sobre como é desenvolvida essa agropecuária na região que você escolheu. E não vai esquecer de que o estado que você escolheu precisa ter lá o desenhozinho da bandeira dele no caderno e serve até para você aprender os outros tipos de bandeira, né? A gente só tem aquele negócio da bandeira lá do Brasil, bandeira do Ceará em mente. Tem gente que não sabe nem qual é a bandeira de Fortaleza, tá? Que nós temos uma bandeira também. Quais as principais empresas desses setores, tá? Quais são as principais empresas que trabalham com agropecuária lá no estado, lá na cidade que você escolheu? Quais são? Quero saber quais são elas. Não precisa falar, tipo, tudo sobre a empresa, não. Basta dizer o nome e com que ela trabalha, certo? Quais as dificuldades vivenciadas pelos pequenos produtores local? E aí eu vou dar uma dica muito simples para vocês. Procura o nome conflito no campo, cidade X, estado X. Exemplo, pode sim, conflitos do campo no Ceará. E aí vai aparecer várias notícias que falam sobre isso. E aí, dentro da notícia, você consegue ler, interpretar e formular. Não é para fazer o processo em que você vai ler a notícia, dar Ctrl+C e Ctrl+V. Não é isso, tá? Você vai ler a notícia, você vai interpretar o que a mensagem quis falar para você, lá daquela notícia, e você vai escrever aquilo dali no caderno. Exemplo, já que estou pegando o Ceará, que é um local que não é para ser utilizado. Conflitos no campo do Ceará. Indígenas da região da Pacatuba perdem espaço de terras para a construção de uma nova estrada ou para a construção de casas residenciais. São esses tipos de coisa, tá certo? Aí foi só um exemplo. Tipos de cultivo. Esses tipos de cultivo aqui são os alimentos que vão ser predominantes daquele local que você está estudando, tá certo? Ah, professor, escolhi o Ceará e aqui no Ceará o pessoal gosta muito de plantar algodão. Aqui no Ceará o pessoal planta muito cana-de-açúcar. Você vai lá e anota. Ó, eu vou falar de novo, eu sei que vai ter gente que vai errar. Não é para escolher o Ceará nem nenhum município que está contido dentro do nosso estado, certo? Todos os outros estados, menos o Ceará. E os municípios e cidades que estão incluindo aí o seu território. Beleza? Tipos de criação, você vai falar quais são os principais tipos de animais que são criados nesse estado, tá? E aí, a partir disso, certo? E o que é que você vai fazer? O que você vai ter? Você vai ter lá o estado, você vai ter o símbolo do estado, que é a bandeira. Você pode colocar lá em parênteses como vai ficar a cidade, tudo bem bonitinho, tá? O tio Kelvin. E aí,
isso vai facilitar demais você, porque você vai ter um resumo, tá, de como é o setor rural de um estado. E aí, se a gente conseguir, né, fazer de forma variada, tipo assim, cada aluno conseguir pegar um estado X e tudo, a gente pode compartilhar entre si, e aí cada um vai conseguir ter acesso a isso. A gente pode fazer um mural, né? Como a gente está na quarentena, a gente consegue fazer um mural virtual e vai ser algo muito interessante. A gente vai conseguir comparar como é a questão econômica, quais são as empresas, quais são as dificuldades, o que é que tal estado cultiva mais, quais são os animais que tal estado cria mais, tá? Vai conseguir identificar a bandeira de determinado estado. Então, tipo, fica algo muito show pra gente, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês, né, para a gente poder entender melhor isso que eu quero. Eu vou estar lançando aí para vocês tanto os slides quanto um textinho que eu fiz, certo? Peço, por favor, que vocês participem disso daí. Eu sei que está difícil para vocês, mas está difícil, no caso, para todo mundo, tá certo? A gente está se adaptando, está se reinventando cada dia. Então, eu entendo perfeitamente que para alguns deve estar sendo muito mais difícil essa adaptação. Vou falar para vocês o que eu falei essa semana para a turma do 9º ano, na terça-feira, tá? Procurem, por favor, criar um cronograma organizacional para vocês, certo? Essa semana eu vi no Instagram da escola o psicólogo Cláudio, ele falando sobre a importância do cronograma, ele mostrando exemplos. Então, cara, não perde tempo. A gente está com tanto tempo livre, né? Então, não perde tempo. Vai lá no Instagram, dá uma olhada, tá? E tenta entender o que ele falou. Kevin, eu não consegui entender. Pergunta lá no Instagram da escola. Ele vai responder você, entendeu? Certo? É muito importante a gente ter esse cronograma organizacional, a gente continuar mantendo o ritmo de levantar em horário específico. Por exemplo, as aulas começam 8 horas, poxa, levanta 7h20, 7h30. Tem gente que está levantando 8h10, 8h20, meio-dia, entendeu? Então, quando você cria um horário organizacional, as coisas ficam mais fáceis para você. Cria um horáriozinho de estudo, não precisa ser aquelas 2 horas fechadas, não. Cria horários intervalados durante o dia. Quando eu era mais novo, o que eu costumava fazer? Eu não conseguia passar 2 horas sentado aqui, travado no livro, não. O que eu fazia? Eu dividia essas 2 horas em intervalos de meia e meia hora. Então, durante o meu dia, eu tinha 4 momentos para estudar. E aí eu tirava, sei lá, 60, né? Os 60 primeiros minutos, né? A primeira hora, eu dividia em, olha, 30 minutos aqui eu vou estudar, mais 30 eu vou resolver exercício. E aí depois, em outro momento do dia, você faz a mesma coisa de novo. Porque a gente vai criando um hábito, pessoal. Depois que vocês criarem um hábito de sentar e estudar, e quando eu estou dizendo estudar, não entendam isso, né? Não entenda que você passar 3 horas lendo ou fingindo que lê um livro, você vai estar estudando, porque às vezes você está se enganando, certo? Às vezes a mãe da gente, né, obriga a gente, o pai, o responsável, você vai sentado aí, você só vai sair 4 horas da tarde daí. 1 hora, né, da tarde, ele fala isso aí, você vai passar 3 horas ali direto. E às vezes você tá se enganando, tipo, você tá olhando a mosca passando, você tá torcendo pro cachorro sair do quintal e vir pra cozinha, que era o que acontecia muito comigo. Então chegou um momento que eu percebi o seguinte, olha, eu consigo focar em tudo que eu tô fazendo aqui, durante meia hora. Então, essas meia hora que eu vou pegar, eu vou passar meia hora estudando, lendo meu livro, olhando. E as matérias que eu mais gostava, o que eu fazia? Eu começava a fazer logo os exercícios. E aí quando a professora passava em sala, olha, vamos fazer exercício tal. Tá feito. A gente começava a criar o gosto. E aí existem disciplinas que a gente tem dificuldade um pouco maior, né? Matemática é uma disciplina que as pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade, tá? Mas é principalmente porque elas não tiveram bons conteúdos durante o 6º e o 7º. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer exercício, a gente consegue expandir mais a nossa mente, tá? Então é uma dica que eu faço para vocês. Não diga que não sabe, diga que você não fez exercício bastante. Tá? Então serve para as aulas de geografia, serve para as aulas de ciência, serve para todas as disciplinas. Quer se dar bem nisso daí? Divide essas 2 horas. Eu pego 2 horas, pessoal, mas se você só tiver disponível, se você só conseguir 1 hora, não tem problema. Desde que você consiga ficar focado estudando aquilo e você entenda que é o mais importante, não tem diferença entre você estudar 1 hora ou você fingir que estuda durante 4, 3 horas, não. Não tem nenhum problema, tá? Isso. Não é menos honrado, isso não. Se você consegue passar 1 hora, 30 minutos estudando focado
e 30 minutos resolvendo exercício, você já ganhou o seu dia. Por quê? Porque você conseguiu entender o que você estava fazendo. Entendeu? Então, quando a gente for fazer essa atividade, vamos procurar entender o que a gente está fazendo. E se eu não conseguir entender, Kelvin, olha, eu não entendi, tô vendo aqui teu vídeo, não tô conseguindo compreender, me ajuda. Cara, fala comigo. Acho que a maior recompensa de um professor é justamente isso. Quando o seu aluno pede ajuda e ele está ali disposto a ajudar, para te fazer entender. Eu estou disposto a te fazer entender. Você está disposto a pedir ajuda? Se você tiver, fale comigo, tá? Fala nos comentários aí do Google Classroom. Fala comigo no meu e-mail. Não estou conseguindo entregar a atividade a tempo, Kelvin. Fala comigo no meu e-mail. Não perde o contato, se comunica. Eu não tenho como adivinhar, tá certo? Então, é isso, tá? É essa estruturazinha aqui que eu quero pro trabalho. Espero que vocês estejam bem, vocês fiquem bem, tá certo? Na medida do possível. Que a gente se veja o mais rápido possível também, tá? Fiquem em casa, fiquem bem. Um beijo. Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau.